Boa noite, pessoal. Boa noite, Josi, tudo bem? Vamos começar uma live aqui falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Fernando, tudo bem? Alisson, tudo em ordem aí? Obrigado pela presença. Vou dar mais um minutinho só para ver se vai entrar mais alguém. A gente vai começar com a live falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Priscila, tudo bem? E aí, Josi, tudo em ordem? Boa noite. Bom te ver também, Fernando. Quanto tempo? Tá tudo bem aí? Aqui, graças a Deus, tá tudo em ordem. Que bom. Que bom. Pessoal, você tá ao vivo aí? O áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Esse vídeo depois ele vai lá pro canal do YouTube, para quem não conseguir assistir. Depois eu vou mandar lá pro canal do YouTube, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Que legal, que bom, Fernando, que bom, Josi. Legal. Essa live vai ser uma live rápida, não vou ficar uma hora aqui. Vamos falar rápido sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho recebido bastante consulta de clientes sobre esse polêmico tema, né? Então nós vamos falar rapidamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem muita gente com dúvida, tem muita gente aí que está correndo risco, muita empresa que está correndo riscos. Então a ideia é falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela afeta a gestão das empresas, não somente das empresas, mas qualquer instituição, organização que trata dados, né? A lei ela é tão abrangente que hoje, se você tem lá você tem uma venda na rua e você anota o nome e o telefone das pessoas num caderninho, você já está fazendo tratamento de dados. Sandro, tudo bem? Então é uma lei que ela é bastante abrangente, ela vai afetar muito as empresas, vai afetar muitas pessoas e a maioria das empresas não está preparada para essa legislação. Então nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o que é e o que ela vai afetar na gestão das empresas, na gestão dos negócios e o quanto ela coloca em risco os negócios, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, então deixa eu me apresentar rapidamente, porque apesar de todos que estarem me conhecerem, esse vídeo vai lá pro YouTube, né, pro canal do YouTube, então eu vou me apresentar rapidamente para a gente começar a falar sobre o tema. Bom, então boa noite, pessoal, meu nome é Alexandre Bernardes Rosa. Eu sou graduado em Engenharia Mecânica, sou graduado em Direito, sou mestre em Engenharia de Produção e trabalho com gestão já há alguns anos, 15 anos aproximadamente, que eu trabalho com gestão de empresas, fazendo consultorias e auditorias. Então eu vou trazer hoje um tema que ele é muito importante, tá muito na moda agora, está se falando muito, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje é dia 27 de setembro de 2021, então para o pessoal se situar, nós temos um ano aí de vigência da legislação. Então nós vamos falar um pouco sobre como essa legislação afeta os negócios e pode afetar as empresas de maneira geral, certo? Muito bem, então a LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, é a Lei 13.709 de 2018, ela entrou em vigor em setembro de 2020. E do que ela trata? Ela trata da gestão ou da proteção dos dados. Ela foi criada, o objetivo dela é tratar da privacidade, ela garantir a privacidade, a intimidade das pessoas. Então, quando se fala em tratamento de dados, olha que interessante, qualquer empresa hoje que tem no seu banco de dados o nome, telefone, CPF de uma pessoa, ela já está fazendo tratamento de dados. A legislação ela fala o seguinte, que o tratamento de dados é acesso, coleta, armazenamento, utilizações diversas e o descarte, além de outras coisas. Tem vários verbos, né, que tratam do tratamento de dados. Então, se na sua empresa você tem lá, você coleta o dado de alguém, nome, telefone, você já está fazendo tratamento de dados, você já está sujeito a essa legislação.
Daí, quando fala essa legislação, não é só de cliente, tá? As pessoas têm pensado assim muito, ela incide só sobre clientes. Não. Se você tem funcionário e você tem lá o currículo desse funcionário, você já está fazendo armazenamento de dados das pessoas. Então, você já tem a incidência da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente hoje, dificilmente você vai conseguir enxergar uma empresa que não está sujeita a essa legislação. E olha que interessante, pessoal, você não tem uma empresa, mas você é um dentista, que você lá tem um caderninho anotado, o nome dos seus clientes, qual o problema dentário que ele tem e qual é o telefone dele, você também já está fazendo tratamento de dados e você está sujeito. Tá? E o que isso pode acontecer? O que pode gerar para a empresa? Ela pode gerar muita coisa, pode gerar multa para o tratamento inadequado dos dados. Então, o pessoal pensa assim, mas eu vou ter que colocar um antivírus e eu estou protegido. Não está. A legislação é muito mais abrangente do que somente um antivírus e um backup de dados. Tá? Se você tiver, por exemplo, um vazamento de uma ficha do seu cliente. Aconteceu esses tempos na minha cidade que o pessoal faz o raio-x da boca, né? Eu não sou da área médica, tá? Então faz o raio-x da boca, a posição de dente, aquelas coisas todas. Isso aí extraviou e foi encontrado num terreno baldio na minha cidade. Né? A pessoa que era detentora disso, a clínica que era detentora disso, ela já estava sujeito a penalidades, tá? A multa para uma empresa ou para uma pessoa que faz o tratamento de dados, um profissional que faz o tratamento de dados inadequadamente, pode chegar aí a 2% do faturamento anual da empresa ou da pessoa. Então agora vocês imaginem uma clínica, um médico que tem lá os dados da saúde da pessoa, que a legislação trata como dados sensíveis. Ela está sujeita à legislação e pode ser penalizada de maneira bem pesada. Tá? Então, só para deixar bem claro, fala Gustavão, tudo bem? Então, só para deixar bem claro, a LGPD ela é uma legislação de tratamento de dados, né? Ela não é só fazer backup. Evandro, boa noite, tudo bem? Então, não basta fazer backup e ter um antivírus atualizado. Isso aí não serve para atender a norma. Ela é muito mais abrangente. Né? Então, qualquer tratamento de dados que a empresa tem que ter, ela tem que ter sistemática para fazer isso, para proteger os dados. E tem alguns princípios que são fundamentais. Você só pode tratar os dados se eles forem necessários para o seu negócio, se a legislação assim exigir, ou se o seu cliente ou a pessoa que é dona dos dados permitir, de alguma maneira. Não, eu estava numa reunião, Evandro, e aí eu já vim direto, estou até descabelado, não que eu tenha cabelo, mas eu vim direto numa reunião, já vim para cá. Se eu pudesse, eu estaria de bermuda e camiseta. Mas é uma boa, né? Estamos falando de legislação, nada mais ornando do que o terno. Eu estava falando aqui para o pessoal sobre o que é a LGPD, o quanto ela pode afetar os negócios das pessoas, né? Então, se você tem lá Então, voltando até para o tema, né? Se você tem... Olha que interessante, a legislação fala que qualquer pessoa que trate dados para negócio... Imagina o seguinte, você é um camelô e você tem lá um caderninho que você anota os dados das pessoas, telefone e tal, você já incide sobre você a legislação. Você não precisa ser pessoa jurídica, você pode ser uma pessoa física. Se você tem dados de outras pessoas físicas e você faz gestão daquilo, já incide sobre você a legislação. Então, a ideia dessa legislação é proteger a privacidade. Então a gente vê muitas empresas aí com dificuldade, condomínio de residenciais que tem dados de funcionários, tem dados de moradores, tem dados de prestadores de serviço, tem imagens internas. Então todos esses dados que são coletados, o condomínio ele tem que fazer uma gestão disso, primeiro para proteger esses dados, para que ele não seja usado de uma maneira inadequada. O que é usado de maneira inadequada? Por exemplo, você vai numa loja de roupa, você faz um cadastro lá na loja de roupa, depois para você fazer um crediário, por exemplo. Então, os dados foram necessários para você fazer um crediário. Aí, de repente, você começa a receber propaganda.
Seus dados não foram coletados para propaganda, você não autorizou para isso, você autorizou para que fosse feito um crediário, por exemplo. Então já está tendo uso inadequado. Se você se sentir importunado, você já pode fazer uma denúncia e você pode colocar em... Espera um pouquinho só, Josi, me perdi aqui. Você pode colocar em... a empresa pode se colocar em risco por conta disso. Alexandre, no caso de uma pessoa descarte os dados dela de qualquer jeito, pode agir de má fé contra a empresa? Ô Josi, é assim, ó, o que acontece? Dentro desse negócio aí, da legislação, vamos supor que eu sou uma empresa e eu tenho dados de um monte de gente, de funcionário, eu tenho dados de clientes. Eu sou responsável por esses dados, tá? Se alguém dentro da empresa, funcionário, por exemplo, descartou de qualquer jeito só para poder levar uma vantagem, a responsabilidade é da empresa. Ela é detentora dos dados, ela que tem que orientar as pessoas, ela que tem que fiscalizar. Então, o que acontece? A legislação é muito nova, né? Mas ela dá margem para algumas coisas do tipo alguém mal intencionado poder usar de maneira inadequada esses dados. Por isso que você tem que ter hoje, toda empresa tem que ter, isso é muito importante, um encarregado de proteção de dados, né? O pessoal chama hoje aí no mercado de DPO, que é o Data Protection Officer, que é o responsável pelos dados da empresa. Então, tem que ter alguém dentro da empresa que seja responsável por fazer essa gestão, para que os dados não se percam, para que ninguém use de maneira inadequada. O Rafa falou aqui, boa noite Rafa, tudo bem? De fragmentação, né? Quando a documentação ela é em papel, dá para fragmentar. Só que olha que interessante, Rafa. A norma, a legislação, ela fala em anonimização dos dados. O que quer dizer isso? Os dados eles não podem ser restituídos. Por exemplo, se de alguma maneira você consegue recuperar os dados, você não está dando tratamento adequado. Então imagina que você fragmenta aqueles dados lá, mas se alguma pessoa pegar e juntar os papéis ali, conseguir ter acesso aos seus dados, você está correndo risco. Tem que tomar muito cuidado com isso. Pelo amor de Deus, não fala em botar fogo, que aí tem a questão ambiental, né? Carlos, boa noite, tudo bem? Então, o que acontece? É isso que as empresas vão ter que enxergar. Quais são os dados que elas tratam e como ela vai fazer para proteger esses dados, né? Primeiro, ela tem que enxergar quais são os dados que precisam ou não. Então, imagina o seguinte, aconteceu comigo. Eu fui numa loja de roupas esses dias, eu ia pagar em dinheiro, aí o pessoal, não, eu preciso do seu CPF. Eu falei, você quer meu CPF para quê? Se eu estou pagando em dinheiro. Você não vai usar meu CPF para nada, meu e-mail para nada. Não preciso, não precisa. As empresas elas já não podem mais coletar dados sem autorização das pessoas e sem que seja necessário para o negócio dela. É diferente, por exemplo, eu vou num banco, eu vou pegar um empréstimo, não tenho como não dar meu CPF, mas faz parte do negócio. Se não faz parte do negócio, se não tem nenhuma legislação por trás disso, as empresas têm que enxergar o que realmente ela precisa ou não para poder fazer o tratamento de maneira adequada. Esses dias eu comecei a receber e-mail de uma empresa aqui no meu e-mail. Aí eu mandei para eles assim, olha, eu respondi o e-mail, por favor, eu gostaria de saber como vocês tiveram acesso aos meus dados e quais são os dados que vocês têm aí e como é que vocês estão tratando meus dados. A legislação ela obriga as empresas a terem um canal para que as pessoas possam saber o que está acontecendo com os dados delas, como elas conseguiram os dados, e se ela conseguiu de maneira ilegal, ela está infringindo a legislação. Tá? Os dados não podem ser compartilhados sem autorização, não podem ser divulgados, eles têm que ser protegidos. Então a ideia é acabar com essa farra do boi, de você ir por exemplo, entrar num banco, o banco passar seus dados para outro banco, passar para uma operadora de crédito, passar para isso, passar para aquilo e seus dados começarem a circular. Não, a ideia é proteger a privacidade das pessoas. Por isso essa legislação. Só que o que eu vejo hoje? As empresas estão muito fragilizadas, elas estão hoje sujeitas a multas. Por quê? Porque elas não sabem nem o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então hoje, se você pensem aí na empresa de vocês, vocês já têm, se o cliente hoje ligar e falar assim, eu quero saber quais dados meus que você tem e o que você está fazendo com eles. Se a empresa não souber responder isso, ela já não está adequada para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então ela é uma legislação bem chata nesse sentido, mas ela visa a proteção da privacidade das pessoas. Então você vê imagem,
condomínio que filma um monte de gente, guarda essas imagens, sabe lá Deus como, né? Qualquer um pode ter acesso, já está infringindo a legislação. Tá? Então a legislação fala em ter regras para fazer a gestão dos dados, né? Ter regra para descartar, ter pessoa responsável por tratar esses dados, por prestar contas desses dados, inclusive prestar contas para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Hoje tem uma agência do governo chamada ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. A ANPD ela pode chegar para qualquer empresa e pedir um relatório explicando como que são tratados os dados dentro da empresa. A empresa tem que saber explicar isso daí. Então o que acontece? A empresa tem que fazer gestão dos dados, não é simplesmente fazer um backup e acha que está tudo certo. Está correndo risco. Imagine hoje, se você pega lá olha que risco, você tem um laboratório de análises clínicas. Eu vou lá pegar meu exame de sangue e eu tenho uma doença, só que o meu exame está lá em cima, aberto no balcão e todo mundo vendo. Os meus dados já foram violados, eu já tive minha privacidade invadida. Eu já posso acionar judicialmente ou administrativamente via ANPD aquela empresa, aquele laboratório que deixou meus dados lá expostos. Né? Ou se isso aí vazar para um hacker, então a empresa tem que ter regras para poder fazer gestão de todos esses dados. Lembrando, dado de qualquer pessoa, funcionário, prestador de serviço. Né? Até interessante, teve um cliente meu que me ligou esses dias, falou assim: Alexandre, eu tenho certificação ISO 9001, isso vai afetar meu negócio? Diretamente, para quem trabalha com ISO 9001 vai afetar diretamente. Por quê? Porque tem um item da norma que fala sobre comunicação, né? Nós dentro de uma empresa temos dados de diversas partes interessadas, inclusive tem um item da norma que fala sobre proteção da propriedade dos clientes e terceiros e prestadores de serviços, provedores externos. O que acontece? Lá na norma, a norma fala que os dados cadastrais, os dados em geral, são propriedade do cliente. Se eu tenho dados do cliente como propriedade dele e a norma exige que eu faça a gestão, eu não posso simplesmente não considerar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação que aplica diretamente nesse item da norma. Então, mesmo a empresa que é certificada ISO 9001, ela tem que se atentar para esse detalhe e se adequar para poder atender a legislação. Tá? Não sei se está claro qual é a ideia da legislação. Né? O que são os dados das pessoas? Os dados cadastrais, imagens, telefone, documentação, por exemplo, currículo. Empresas que armazenam o currículo das pessoas. Lá tem endereço, telefone, tem toda a história da vida da pessoa ali, profissional, educacional, está ali no currículo. Então a empresa está fazendo gestão de dados de pessoas que ela nem conhece direito. Então, são considerados dados. E tem uns dados que são considerados dados sensíveis, são os mais críticos. Por exemplo, religião, filiação partidária, sindical, questões de saúde, cor de pele, nacionalidade, raça, tudo isso aí são considerados dados sensíveis. São dados que devem ter um critério muito maior ainda para se cuidar. Tá? Então, para quem é da área da saúde, que tem acesso às informações de saúde das pessoas, a Lei Geral de Proteção de Dados pode pegar muito pesado. Hoje um amigo meu me mandou eu vou ver se eu consigo abrir aqui, um amigo meu me mandou uma reportagem. A LGPD, ela é uma legislação brasileira, mas na Europa tem a GDPR, se eu não me engano, e lá tem a LGPD lá europeia. E saiu uma reportagem das top 10 multadas no mundo. Olha só que interessante, eu não vou falar o nome das empresas, mas entre as top 10 do mundo. Em Luxemburgo, a top 10 do mundo da Europa de multa recebeu 746 milhões de euros em multa no último ano aqui. Tem uma outra também que a gente usa todo dia, que eu não vou falar qual é, que ela recebeu 225 milhões de multa na Irlanda por proteção de dados. Deixa eu ver aqui o que o Evandro está falando. Estou tendo muito problema para apresentar LGPD para as empresas. Eles dizem que o jurídico já fez adequação, porque o jurídico deles também acha que... Então, Evandro, o pessoal está achando
O pessoal está achando muito isso, que fez um termo lá e está tudo beleza, né? Um termo de responsabilidade. Sabe o que está acontecendo, Evandro? Tem muito pessoal da área jurídica. Isso aqui não é uma ferramenta. A legislação, lógico, é jurídica. Mas a gestão dos dados não é uma ferramenta, não é uma adequação jurídica, ela é uma adequação de gestão. Tem muito escritório de advocacia que está oferecendo aí adequação para LGPD, aí faz o cara assinar um contrato com quem faz o antivírus, um contrato, um termo de responsabilidade com a empresa que faz o backup, a gestão da informação, e acha que adequa para LGPD, não tem nem noção. Tem que ter plano de mitigação. Então, por exemplo, a empresa que tiver vazamento de dados, ela tem que ter definido um plano de mitigação. Esse plano de mitigação tem que desde avisar a Agência Nacional de Proteção de Dados, como também fazer as tratativas para poder reduzir o impacto do vazamento de dados. Ela tem que ter tratamento de reclamações, ela tem que ter sistemáticas de acesso à informação, ela tem que ter métodos de gestão desses dados, de exclusão dos dados, ela tem que mapear quais são os dados. O pessoal não tem noção nenhuma do que está fazendo. Infelizmente, você sabe que vai acontecer, Evandro, que eu estou sentindo? Vai começar a tomar, as empresas, as pessoas vão começar a tomar um monte de multa, como está acontecendo já na Europa. E aí o que vai acontecer? Exatamente, Evandro, é um sistema de gestão. Os dados eles têm que participar do sistema de gestão. E o que vai acontecer, que eu tenho certeza, o pessoal vai começar a ser multado. E a hora que o pessoal começar a ser multado, aí vai começar a dar desespero, porque eles vão ver que eles não estão atendendo a legislação. Tem que ter um plano de incidentes, onde ele vai ter que mitigar qualquer coisa que ocorra, né? Então, ela é bem mais criteriosa. Quem que entrou aí? Kelly, Dr. Reinaldo. Dr. Reinaldo, tudo bem? Então, o que acontece, Evandro? A gente tem que tentar mostrar para as empresas que o que estão se oferecendo de LGPD para eles não é nada em relação ao que realmente precisa. O duro é que o pessoal está assim, né? Eu já fiz um termo, os meus funcionários já assinaram um termo de conduta e está tudo beleza. E tem muito mais coisa. A legislação é muito mais abrangente do que isso. E é um trabalho que a gente vai ter aí de aos pouquinhos. Mal do brasileiro deixar para a última hora. Ô Toninho, o problema é realmente isso daí. O brasileiro deixou para a última hora, né? Na verdade, ele deixou para mais da última hora, porque a última hora foi o ano passado. E tem empresa que até hoje não conseguiu se adequar. Fez lá um termozinho de qualquer coisa e acha que está adequada. Igual é social, só na multa vão entender a importância. Mesma novela, Rafa, o pessoal vai largando para trás aí, uma parte da culpa é do governo, né? Que vai empurrando com a barriga, vai entrar mais para frente. E aí ninguém acaba acreditando que entra. E quando entra, pega todo mundo aí com a calça na mão. Exatamente. Evandro, fazer um mapeamento de dados. Hoje, para você ter uma ideia, a maioria das empresas não consegue enxergar os dados que ela faz gestão, ou que ela trata. Ela nem percebe isso. Eu cheguei numa empresa esses dias e eles falaram assim, não, a gente já está tudo organizado e tal, né? Aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhadinha no que você tem de dados. E é meu cliente de muito tempo. Ele falou, pode olhar aí. Aí eu fui direto no RH. Cheguei no RH e eu falei assim, onde você tem currículo? Cara, currículo é batata, ninguém está se tocando para isso. É um exemplo só, né? Tem vários exemplos. Mas currículo é um dos casos assim que o pessoal tem na gaveta, tem em cima da mesa, tem lá na recepção. Eu falei assim, como é que vocês estão protegendo os dados desses currículos? São dados de pessoas. Por exemplo, se eu deixar meu currículo numa empresa e ela passar meu currículo para outra empresa, eu posso sentir que meus dados foram compartilhados, e eu posso me incomodar e fazer uma denúncia na Agência Nacional de Proteção de Dados. E a empresa vai ter que se justificar por que ela não cuidou daqueles dados. Então você começa a perceber que a empresa tem, e ela não percebe que tem dados de funcionários, de prestadores de serviço terceiro. O cara chega lá para prestar serviço na portaria, o cara pega a placa do carro, pega um documento, tira cópia de documento, tira um monte de coisa, fotografa o cara, e aí eles não conseguem enxergar que tem um monte de dados de pessoas lá, que se elas se sentirem, se elas não derem autorização nem para armazenar, eles já estão infringindo a legislação. Olha que interessante, o simples acesso a essa informação, já é tratamento de dados, está na lei. Acessar a informação já é um tratamento de dados.
Como sei de onde vieram meus dados? Então, Rafa, a discussão nas empresas é essa, né? Hoje, por exemplo, você recebe... essa semana foi a semana que eu recebi um monte de e-mail de empresa aí, de construtora, de empresa oferecendo pacote de viagem, um monte dessas coisas. E eu estou mandando para todos eles, já tem um texto pronto. Gostaria de saber como vocês acessaram meus dados. Já começa aí. Por quê? Porque se eles acessaram meus dados, eles já estão tratando meus dados. Se veio compartilhado de outra empresa, a outra empresa está ferrada. Por quê? Porque não pode compartilhar meus dados, são meus. Eu tenho direito à privacidade. Se ela catou em algum outro lugar, num cadastro, se ela obteve meus dados ilegalmente, ela está na roça. Então, qualquer resposta que ela me der, ela está na roça. Aí eu coloco lá, eu quero que vocês me expliquem como é que vocês têm acesso aos meus dados e quem autorizou vocês a me mandar e-mail com propaganda, né? E aí eu coloco lá assim, eu quero saber quais dados meus vocês têm, como vocês estão preservando meus dados. Eu mandei isso para umas 20 empresas, ninguém respondeu ainda, eles não sabem responder. E ainda coloquei, eu quero que vocês me digam quem é o DPO da empresa, quem que é o encarregado de dados. O encarregado de dados ele tem que ser nomeado na empresa e tem que ser amplamente divulgado, está na legislação. Todo mundo tem que saber quem é o DPO de cada uma das empresas. Ele é que vai responder pelo tratamento de dados. E os caras não responderam, já faz essa semana aí, rolou uns 20 desses e-mails aí que eu pedi para o pessoal dar explicação para mim e ninguém consegue explicar. Eles não sabem, o pessoal está perdido. Se você olhou para um dado pessoal, você já está tratando. Exatamente, Evandro. Se você teve acesso, você olhou, você já está fazendo tratamento de dados, você já teve acesso a eles. Né? Então as empresas acham assim, eu não tenho acesso, não faço tratamento de dados nenhum. Eles não conseguem entender o termo tratamento de dados. Tratar os dados, eu vou até falar aqui, eu vou abrir a legislação aqui, estou com a tela do computador. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido, estou com a legislação aberta aqui, vamos ver se eu acho. Olha só, tratamento, toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, distribuição, processamento, arquivamento, armazenação, eliminação. Se você está eliminando um dado que você tem de alguém, você já está tratando os dados. Modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, por exemplo, eu recebi um e-mail de alguém com todos os dados cadastrados dessa empresa. Se eu for descartar esse e-mail, eu já estou tratando esse dado. Então, eu não posso descartar de qualquer jeito e que eu possa colocar esses dados em risco. Né? Olha um exemplo que aconteceu numa empresa, nem existia Lei Geral de Proteção de Dados, aconteceu num cliente meu. Ele pegou lá, tinha os dados ele estava participando de uma proposta comercial lá e tinha dados, um monte de dados privados, de pessoas, né, da proposta comercial dele lá. Ele simplesmente amassou e jogou fora. Um dos funcionários viu aquilo lá, pegou aquela proposta lá com dados e levou para o concorrente. Ou seja, o descarte inadequado de dados fez com que esses dados fossem encaminhados para o concorrente. Quer dizer, foi compartilhado dados sem autorização. Já está cometendo uma infração. Já está infringindo a legislação. Então é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. Essa é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela vai colocar já está colocando muita empresa em risco, a maioria não se adequou. Não é um termo de consentimento que vai fazer com que vocês atendam a legislação. Não é um backup bem feito e um antivírus adequado que vai fazer vocês tratarem adequadamente, atenderem a legislação, tá? Então não é, pega o consentimento do cliente. Não é só cliente, é prestador de serviço, é terceiros, são as imagens de quem entra no seu negócio, na sua empresa. Tem muitos dados aí que vocês nem percebem que tem. E todos eles têm que ser tratados. E cada um que se sentir ofendido quanto à sua privacidade e à sua intimidade, vai poder denunciar e vai poder colocar a empresa em risco quanto a recebimento de multas e outras penalidades aí que tem, que são muitas dentro da legislação. Beleza, pessoal? Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o quanto ela afeta todas as empresas, tá? Das menores às maiores. Eu acho que era até um pouco exagerada, no sentido que se você olhar o pé da letra, se eu sou um vendedor de perfume
eu vendo de porta em porta e eu tenho meu caderninho anotado, os dados dos meus clientes, esse caderninho eu já tenho tratamento de dados. Eu já estou me colocando em risco. Então é importante, ela é exagerada? Ela vale para pessoa física e para pessoa jurídica, para qualquer um que trate dados que não seja de uma maneira pessoal, seja profissional. Quer ver? Tem um caso interessante. Eu tenho um cliente que ele tem um grupo do WhatsApp, que ele fica mandando promoções, as coisas profissionais. Ele falou, não, mas esse aqui é meu grupo do WhatsApp que é pessoal, né? São meus amigos. Eu falei, olha, a partir do momento que você tem um meio de comunicação, que você tem dados das pessoas, nome e o telefone celular, você já está fazendo tratamento de dados. E quando você começa a mandar propagandas, você começa a mandar promoções, você está usando ele para meio comercial. Você já está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados. A NPD está desenvolvendo, na verdade vai ser possivelmente uma portaria, um decreto para dar uma regulada nisso, né? Mas até isso sair, Evandro, a gente está sujeito. E existe, vai ter muita discussão, inclusive doutrinária, em relação a isso, né? Porque hoje, se você pegar a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que trata sobre a privacidade, e a questão da privacidade é uma garantia constitucional. Então, não é porque você vai ter... Olha que interessante, o pessoal tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Imagina o seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem e fala o seguinte, o cara que é pequenininho, o cara que já teve audiência pública, né? Mas imagina assim, Evandro, a NPD vai lá e fala o seguinte, então, o cara que é pequenininho, ele, no grupo do WhatsApp não tem problema, enfim, sei lá como é que eles vão regular isso. Só que existe a questão civil, né? Por quê? Porque a privacidade é uma garantia constitucional, tá? A intimidade é uma garantia constitucional. Então, se a pessoa se sentir prejudicada na sua privacidade, ela pode entrar na esfera civil e questionar e pedir indenização, por exemplo. Tanto é que tem um monte de julgamento em relação a isso antes da Lei Geral de Proteção de Dados, baseada no direito constitucional de privacidade. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio dar uma regulada nisso, né? Mas ela está alicerçada na Constituição. Então, ela não vai revogar a Constituição e ela não vai mudar direitos fundamentais. Continuam tendo direitos fundamentais, né? Continuam sendo direitos da personalidade, né? Isso aí não vai ter regulação da NPD que mude, porque a questão constitucional está muito acima de uma portaria de um órgão do governo, ou um decreto do órgão do governo, ou uma lei ordinária. É uma questão constitucional. Então eles podem regular à vontade. Se alguém se sentir lesado ou sentir que foi prejudicado por um problema de dados, mesmo que esteja regulado pela NPD, ele tem a questão constitucional que garante a ele. E aí vai ter uma discussão. Vai ter discussão. Não precisa de DPO, não precisa de relatório de impacto. Tá. Isso aí para as pequenas empresas, né? Mas já está regulado isso ou é discussão ainda, Evandro? Bom, para quem não pegou, pessoal, o que é o DPO? Na verdade é o DPO, né? O Data Protection Officer, ou no nosso português é o encarregado da proteção de dados. As empresas têm que ter um encarregado de proteção de dados que responda pela empresa quanto à gestão dos dados, junto à NPD, junto ao cliente, junto às pessoas, junto à sociedade. A responsabilidade é a mesma. Exatamente. Então, é um responsável para poder fazer essa interface entre a NPD, sociedade. Inclusive, a legislação fala que tem que estar disponível, amplamente divulgado pelas empresas quem são os seus DPOs, quem são os seus encarregados de dados. E isso aí, inclusive, vai abrir uma possibilidade profissional muito grande, tá? Infelizmente, ou felizmente, sei lá, não é obrigatório ser, por exemplo, da área jurídica. O cara que vai ser responsável pela produção de dados, o DPO das empresas, ele não precisa necessariamente ser um advogado, ele pode ser qualquer profissional. Então vai abrir
um segmento de mercado para profissionais que bem interessante. Por quê? Porque é diferente quando você pega, por exemplo, você se forma em engenharia, só que tem engenheiro já há 40, 50 anos no mercado. Hoje, se você falar assim, eu vou ser um DPO, você vai ter o mesmo tempo de mercado do que qualquer um, porque isso é novo. Então, não tem aquele cara que é mais velho e você vai começar agora e começar do zero e vai sair patinando. Não, você vai entrar de igual para igual no mercado, desde que você se capacite, obviamente. Por quê? Porque todo mundo vai estar novo, não tem ninguém que é velho nisso, porque a legislação tem 1 ano. Então, vai abrir uma possibilidade de mercado fantástica para quem quiser ser DPO, né? Lógico que com a oportunidade de mercado vem a responsabilidade, né? O DPO tem uma outra responsabilidade. Vai divulgar a gravação, minha conexão caiu, perdi uma parte. Ô Rafa, eu vou colocar no canal do YouTube. Faz tempo que eu não coloco nada no YouTube, no canal do YouTube. Eu andei meio, para quem não sabe, eu passei aí por algumas coisas meio, tive provas da OAB, eu me formei em Direito há pouco tempo, tive que me dedicar um pouco para a prova da OAB. Eu tive que recuperar algumas coisas em relação a clientes, que eu tinha um monte de serviços que ficaram para trás, eu estava meio que me atualizando. Foi meio conturbado os últimos meses, eu parei de postar vídeos no YouTube, mas agora eu vou, se eu não perder esse vídeo, ele vai para o YouTube amanhã, aí lá vai estar todo o conteúdo. Mas qualquer coisa, Rafa, depois vocês, quem quiser, não só o Rafa, tá? Quem quiser depois mandar dúvidas e tal, a gente pode discutir um pouco do que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Oi Simone, tudo bem? Ô Simone, depois dá uma olhadinha, depois eu vou mandar nos grupos o link do YouTube onde esse canal vai ficar, onde esse vídeo vai estar gravado lá. Mas aí você dá uma olhadinha lá, e se qualquer coisa a gente vai conversando. O pessoal, inclusive dos grupos do WhatsApp, né, eles viram que eu mudei o nome do grupo, eu tirei o nome da minha empresa do grupo do WhatsApp, e eu coloquei mais pessoas como administradores do grupo e mudei o logo, por quê? Para não configurar que eu estou usando aquilo lá para fins comerciais, que daí eu vou estar sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados, porque daí eu vou ter os dados das pessoas e estou usando comercialmente. Então eu fiz de uma maneira a ficar alguma coisa meio que de amigos lá, para poder descaracterizar a incidência da Lei Geral de Proteção de Dados do nosso grupo lá do WhatsApp. Então são coisas que a gente tem que entender o conceito, é muito importante, para poder se adequar e para poder se preparar. Todos nós fazemos tratamento de dados o tempo todo. Eu sou auditor, né? Inclusive eu sou auditor, né? A Simone é auditora, o Rafa é auditor, o Evandro é auditor. Então, eu sou auditor, mas então eu estou lá trabalhando profissionalmente e eu tenho os dados da empresa que eu vou. Não, beleza, a empresa não se aplica porque na verdade é dados pessoais. Só que eu tenho o nome das pessoas que trabalham, se elas tiveram não conformidade ou não tiveram. Eu tenho lá, às vezes, número de registro das pessoas, datas de curso, eu acesso informações. Então, no meu trabalho de auditor, eu tenho muito acesso a dados. Então, eu também tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que enxergar quais são os dados que eu acesso e como que eu vou tratar esses dados. Tá? Lógico, lembrando de novo, para quem chegou agora, os dados que são necessários para a prestação de serviço ou são obrigatórios por lei, eu não preciso me preocupar, né? Eu tenho que só proteger. Mas os dados que eu não preciso, eu tenho que ter autorização para poder pegar, eu tenho que poder, e de qualquer forma eu tenho que fazer gestão disso para não perder esses dados. Né? A gente, como auditores, nós fazemos compartilhamento de dados, a gente recebe dados, manda dados para a certificadora. Então a gente tem que isso vai ter que ser feito de uma maneira muito sistematizada para a gente não colocar em risco o nosso próprio negócio. Tá certo? Então, lógico, tem o princípio da finalidade e tem o princípio da necessidade que a gente consegue se basear nele para se resguardar. Mas a gente também não pode se colocar em risco em algumas situações. Tá? É muito sensível isso. É uma lei que é importante entender bem e enxergar porque todas as empresas vão estar sujeitas a ela. E eu falei hoje até para 2 amigos meus, um é dentista e outro é médico, né? Eu falei para eles assim, olha, vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Como é que é em clínica médica de dentista? A maioria delas tem um caderninho lá com os dados, aí o médico lá tem um sisteminha no computador, ele entra lá, põe seu nome, tem seus dados todos, tem lá todos os seus resultados de exame de sangue nos últimos anos, tem lá todos os seus problemas. Doutor Reinaldo, caiu? Doutor, eu vou deixar depois
esse vídeo no YouTube, daí o senhor dá uma olhadinha lá, se eu conseguir, né? Vai que eu não consiga, mas ele vai estar lá no canal do YouTube, depois eu passo o link para o senhor. Então, por exemplo, um médico, ele entra lá, ele grava o seu nome, ele grava todos os seus dados de saúde, pessoais, enfim. Ele está fazendo tratamento de dados sensíveis. Se aquilo lá cair em mãos erradas, o médico está na roça. A multa é pesadíssima em relação a isso. Então, o pessoal tem que se proteger, tem que ver o que realmente precisa, não precisa. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu falei que eu ia falar pouco, já falei 40 minutos. E se deixar, eu falo bastante mesmo. Então, o canal vai estar, a live vai estar depois disponível lá no canal do YouTube. Eu vou deixar o link aí para vocês, a quem não pôde, quem chegou atrasado, assistir inteiro depois e tentar entender um pouco mais. Mas a legislação, ela entenda o seguinte: a legislação vai incidir em todos nós e todos nós estamos sujeitos, todos nós estamos correndo riscos. E a gente tem que se preparar para esses riscos que vêm por aí, tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal, antes de a gente terminar a live? Alguém quer aproveitar e fazer alguma pergunta? Bom, então tá bom. Daí qualquer coisa, quem quiser fazer pergunta aí, me manda e-mail. Todo mundo que tá aí é meu amigo, né? Obrigado, Priscila. Todo mundo aí é meu amigo, todo mundo aí tem meu e-mail, tem meu telefone. Aí depois a gente vai conversando melhor. A ideia era dar uma explicação de maneira geral, porque tem muito cliente que pede informação e às vezes eu não consigo atender todo mundo. Então aqui de uma maneira geral eu explico para todo mundo um pouco e já o pessoal já começa a se preparar, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Tchau, Josi, tchau, Rafa, tchau, Priscila, Dr. Reinaldo, Evandro. Eu já esqueci todo mundo que estava aí. Abraço, fiquem com Deus.